Olá, pessoal. Sou o professor Adriano e hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre alguns conteúdos que a gente vem falando dentro da disciplina de Educação Física. Vamos lá? Fazendo um retrospecto da aula passada, a gente começou a falar da definição de esporte, definimos esporte, falamos das dimensões do esporte, né? Vocês lembram? Esporte participação, esporte educação, esporte rendimento. Começamos a falar um pouco também da educação física na Base Nacional Comum Curricular, falamos da educação física na educação infantil, começamos a falar da educação física na educação básica, falamos dos jogos e brincadeiras, falamos um pouco dos esportes e as suas classificações e paramos na classificação do esporte chamada de esportes técnicos combinatórios. Não foi isso? Então, relembrando que os esportes técnicos combinatórios são aqueles em que a disputa é pela qualidade do movimento de acordo com critérios pré-estabelecidos. Falamos do surf, falamos do skate, falamos da ginástica rítmica e dos saltos ornamentais. E aqui, duas imagens para vocês, de um garotinho surfando, da nossa fadinha no skate, como exemplos de esportes técnicos combinatórios, ok? Vamos agora seguir. Vamos falar dos esportes de rede, ou quadra dividida, ou parede de rebote, que são aqueles esportes cujo objetivo é lançar a bola em direção à quadra do oponente, à quadra adversária, sem que o oponente consiga devolver. Ou no caso da parede de rebote, colocar essa bola na parede, dificultando que o oponente também devolva ou coloque essa bola novamente na parede, como é o caso do squash. Já ouviram falar no squash, né? Acredito que sim. Então, exemplos de esportes de rede ou quadra dividida. Badminton, tênis de mesa, voleibol sentado, que é uma modalidade paralímpica, e o squash como esporte de parede de rebote. E aqui, imagens, mas vocês podem verificar aqui, né? Equipamentos do badminton, as petecas, a raquete, e aqui um jogo de squash, que é a parede de rebote. Para quem não lembrava o que é squash, aqui nós temos um exemplo de squash, ok? Seguindo agora, uma nova classificação, uma outra classificação, os esportes de campo e de taco. Que esportes se caracterizam como esportes de campo e taco? São aqueles esportes em que, com movimentos de rebatida, busca-se deixar a bola o mais longe possível do adversário. E que esportes são esses? O beisebol, o hóquei, o softball e o cricket. Para quem nunca ouviu falar nesses esportes, softball e cricket, dá uma pesquisada no Google, dá uma olhada nas imagens, tá bom? E aqui nós temos exemplos do hóquei na grama, por exemplo. Aqui nós temos o beisebol, esportes de campo e taco, ambos, né? Aqui no caso do beisebol, eu tenho que colocar essa bola o mais longe possível, de acordo com as regras pré-estabelecidas do esporte. E aqui no hóquei tem a questão de ser um esporte de campo, né? Não necessariamente eu vou colocar essa bola o mais longe possível, mas por ser um esporte de campo, ele se caracteriza dentro dessa classificação. Ficou entendido? Vamos lá. Agora, vamos para a classificação dos esportes que são os mais conhecidos de vocês. São aqueles que vocês praticam com mais ritmo, são aqueles que vocês praticam com mais habitualidade. Que esportes são esses? São aqueles esportes em que uma equipe precisa ocupar e levar um objeto, um implemento, invadir a área ou o território do oponente, do adversário. Então, por exemplo, o rugby, o futsal, o futebol, o basquetebol, o handball. Ah, professor, e o voleibol? Voleibol, você não invade a quadra do oponente. Lembra que o voleibol é um esporte de rede ou quadra dividida, ok? E aqui nós temos imagens, né,
de uma modalidade também paralímpica, o futebol de 5, que é um futebol para cegos, que é um esporte de invasão, sim, e o handebol, que também é um esporte de invasão. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Agora, vamos falar da classificação dos esportes de combate. E o que são esses esportes de combate? Nada mais são do que esportes em que há uma luta, em que há oponentes, em que o oponente precisa vencer o outro por meio do desequilíbrio, por meio da imobilização, por meio de uma contusão, usando suas técnicas, suas táticas e as suas estratégias. Exemplos de esportes de combate: o esgrima, o karatê. Para quem não lembra, o karatê foi incluído nas Olimpíadas passadas de Tóquio como esporte olímpico, hein? O boxe, a própria luta livre e o kung fu são exemplos de esportes de combate, ok? E aqui exemplos, né, do karatê, exemplos de luta livre, que a gente pode estar verificando aqui nas imagens para ilustrar para vocês. Agora nós vamos entrar em uma outra unidade temática. Já falamos dos jogos e brincadeiras, já falamos dos esportes, agora vamos falar das ginásticas. A Base Nacional Comum Curricular, ela propõe significados e formas de organização muito diferentes dessa prática corporal e adota a seguinte classificação. Dentro das ginásticas, elas são divididas pela Base Nacional como ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal. E aí eu preciso entender e caracterizar cada uma dessas formas de ginástica. Vamos falar da ginástica geral. A ginástica geral é também conhecida como a ginástica para todos, aquela ginástica básica, aquela ginástica expressiva ou acrobática. É uma prática corporal não competitiva, que envolve possibilidades de expressão corporal, acrobáticas, de interações sociais e de compartilhamento de aprendizagem. Quem aqui, na sua aula de educação física, não já foi instigado pelo professor ou pela professora a construir um monumento com seu próprio corpo, a fazer uma pirâmide humana? Isso é um exemplo de ginástica geral. A ginástica de condicionamento físico são caracterizadas pelos exercícios físicos voltados para a melhoria do condicionamento físico, melhora da sua condição física, da sua aptidão física e também com ênfase na sua modificação da composição corporal. Sabe aquela ginástica que você vai para a academia suar? Aquela ginástica que você vai para a academia realizar abdominal, participar de circuitos? Aquela ginástica, ela é caracterizada como a ginástica de condicionamento físico, em que eu preciso realizar exercícios físicos em prol da minha saúde, da minha qualidade de vida, para melhorar a minha composição corporal, melhorar o meu tônus muscular. Esse é o sentido da ginástica de condicionamento físico, ok? Também é caracterizada por sessões planejadas com séries e repetições de exercícios, com intensidades e frequências definidas. Quem aqui já ouviu falar no HIIT? Que é um treinamento de alta intensidade. Então, o HIIT também pode estar caracterizado dentro da ginástica de condicionamento físico, ok? Quem aqui já trabalhou na academia, quem aqui já participou de situações na escola, trabalhou no sentido de realizou exercício, tá? Entendam essa palavra trabalho como realizar exercício. Quem aqui já trabalhou, já participou em atividades em que o professor instigou vocês a realizarem um número X de abdominais em 1 minuto, em 30 segundos, a realizar um número X de polichinelos, a realizar um número X de voltas na quadra, percorrer uma distância. Então, tudo isso está dentro da ginástica de condicionamento físico, ok? E a ginástica de conscientização corporal nada mais é do que aquela ginástica que vai se caracterizar por movimentos lentos e suaves. Vai melhorar a minha postura, a minha conscientização corporal. Eu vou melhorar a minha respiração.
vou melhorar a minha percepção sobre o meu corpo. Eu vou cuidar do meu corpo num sentido mais amplo. Exemplos dessas modalidades: a própria biodança, o próprio yoga, o próprio tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros. Temos aqui uma gama de exemplos de modalidades ginásticas que vão trabalhar com a ginástica corporal. Mas eu acredito que o mais conhecido para você, o yoga, o tai chi chuan, vocês já devem ter ouvido falar, não é isso? Aqui nós temos algumas imagens para a gente refletir, e aqui eu refletiria com vocês. Qual figura retrataria a ginástica geral? A figura 1, a figura 2 ou a figura 3? Muito bem, para quem falou a figura 2. A ginástica acrobática, uma ginástica que está ali para manifestar a minha expressão corporal. A figura 3 já expressaria o quê? Uma ginástica de condicionamento físico, em que eu estou ali alongando, aquecendo, executando movimentos em prol da minha saúde, do meu condicionamento físico. E a figura 1, aquela ginástica que vai tratar mais da questão da minha consciência corporal. Ok? Exercícios de flexibilidade, de alongamento, de relaxamento. É uma ginástica mais introspectiva, em que você vai ter uma consciência maior do corpo que você tem. Ok? E aí eu pergunto, e as ginásticas competitivas? As ginásticas rítmicas? A ginástica artística? Aquela ginástica que vocês veem e assistem pela TV nos Jogos Olímpicos, nas Copas do Mundo de ginástica rítmica, ginástica artística. Esse tipo de ginástica não entra aqui na ginástica de condicionamento físico, na ginástica de consciência corporal e nem na ginástica geral? Aqueles que responderam que não entram, parabéns. As ginásticas competitivas, elas estão dentro da classificação dos esportes. Lembra que eu falei lá atrás? Os esportes técnicos combinatórios, ginástica rítmica, ginástica artística, o nado sincronizado, são exemplos de esportes técnicos combinatórios. Então, a Base Nacional Comum Curricular tirou a ginástica rítmica, a ginástica artística, as ginásticas competitivas do bloco de ginástica e levou lá para dentro dos esportes técnicos combinatórios. Olha a dica que eu estou dando para vocês. Cuidado, hein? Falou de ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica competitiva, estamos falando de esportes técnicos combinatórios. Não estamos falando de ginástica, de acordo com o que está na Base Nacional Comum Curricular. Ok? Tranquilo? Então vamos dar prosseguimento, vamos falar agora das danças. Dentro da unidade temática dança, devem ser explorados o conjunto de práticas corporais que vão se caracterizar. Quando a gente fala em dança, a gente fala em quê? Lembramos o quê? Música, movimento, gingado, rebolado, né? Sincronia, passo. Tudo isso está relacionado com a dança. Então, as danças podem ser realizadas de forma individual, em duplas ou em grupos, sendo que é mais fácil visualizarmos hoje em dia as danças em duplas ou em grupos. É muito difícil você ver alguém dançando sozinho, não é isso? Então vamos lá. Eu trago aqui alguns exemplos de danças. A Base Nacional pede que a Educação Física trabalhe com danças do contexto comunitário, danças do contexto regional. E aí a gente vem falando o quê? A gente pode trazer para o nosso contexto o forró, o contexto mais regional, região Nordeste, o baião, o chachado, enfim, né? E aí nós vamos trabalhar com as danças do Brasil e do mundo, as danças indígenas, danças africanas, capoeira. Será que capoeira é uma forma de dança? Sim. Vamos ver que a capoeira, ela se encaixa como jogo, se encaixa como dança e se encaixa como luta. Então, capoeira também é uma forma de dança. E aí nós temos samba, valsa, a nossa famosa quadrilha, o tango argentino, samba de gafieira, o hip hop, o break,
o pagode, o funk, uma gama de estilos musicais que podem ser trabalhados nas nossas aulas de educação física. E você, já participou de algum tipo de estilo de dança nas suas aulas de educação física? Na sua comunidade? Você que gosta de dançar um forró, de dançar um funk, isso é bacana. E aí algumas imagens que eu trago para vocês, o próprio break, o próprio tango, a quadrilha, os chachados, bumba meu boi. Então são estilos de danças que variam de acordo com a região, de acordo com a localidade e que podem sim ser trabalhados e devem ser trabalhados nas nossas aulas de educação física. Ok? Vamos agora falar da unidade temática lutas. Essa unidade temática, ela focaliza realmente as disputas corporais, em que os participantes precisam empregar técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou até mesmo tirar um oponente de um determinado espaço. Além das lutas presentes no nosso contexto comunitário e regional, a gente pode trabalhar com as lutas brasileiras, por exemplo, a capoeira, a luta marajoara, bem como lutas de diversos países do mundo, o próprio judô, o jiu-jitsu, o muay thai, a esgrima, o boxe tailandês, entre outros. Ah, professor, mas o senhor falou há pouco dos esportes de combate e entrava lá, né? As lutas, elas entram nos esportes de combate, mas elas também têm uma unidade temática específica para elas dentro da base, ok? Que é o bloco de lutas. E aí exemplos de lutas, luta marajoara, lutas indígenas. E olha que interessante, cabo de guerra é uma forma de luta, porque eu tenho oponentes de um lado, tenho pessoas de um lado, tenho oponentes do outro, e ali eu tenho um espaço delimitado para que eu puxe totalmente aquele cabo, aquela corda, e ali eu estou disputando, eu estou usando técnicas, estratégias para deslocar aquele público que está do outro lado para uma determinada área específica. E entra, sim, como uma atividade de luta, hein? Então, cabo de guerra também é um jogo de luta. Se classifica, se caracteriza como luta. Ficou entendido? Então é só um exemplo a mais para vocês. E agora nós vamos falar da última unidade temática trazida pela BNCC, que são as práticas corporais de aventura. Quem aqui já participou de algum esporte de aventura, de alguma prática de aventura, por exemplo? Quem aqui já praticou o kitesurf? Quem aqui já praticou voo livre? Quem aqui já fez uma escalada, uma trilha? Quem aqui já participou de atividades em meio à natureza? Atividades de risco, que geram adrenalina. São essas atividades caracterizadas como práticas corporais de aventura, hein? E aí? Elas podem ser classificadas como práticas corporais na natureza ou práticas corporais urbanas, ó. Na natureza ou urbanas. E o que é que caracteriza, diferencia cada uma? As práticas da natureza vão explorar as incertezas que o ambiente físico cria, proporciona. Por exemplo, uma corrida orientada, uma corrida de aventura, um mountain bike, o rapel. Quem é que já fez tirolesa? Acredito que alguns de vocês que estão nos assistindo já fizeram tirolesa, já praticaram arborismo. Então isso são práticas corporais na natureza. E as práticas urbanas são aquelas que exploram a paisagem de cimento, vamos dizer assim, as construções. Por exemplo, quem aqui já andou de patins? É uma prática de aventura andar de patins. Quem aqui já andou de skate? É uma prática corporal de aventura. Le parkour. Quem aqui já praticou le parkour? Saltando monumentos, né, paisagens de cimento. Isso é uma prática de aventura urbana. Ok? Ficou claro? Então, imagens para a gente refletir.
uma escalada e uma tirolesa. Para quem não conhece a tirolesa, o deslize de um determinado ponto até outro por meio de um cabo de aço, geralmente feito em cima de rios, lagos ou na própria natureza. E as escaladas já são mais conhecidas de vocês, não é isso? Aqui nós temos o Le Parcours, para quem não conhece, saltos e acrobacias em meio a monumentos, a edificações. E aqui o nosso patins, que também se classifica como uma prática corporal de aventura. Nas imagens anteriores, práticas corporais de aventura na natureza. Aqui, práticas corporais de aventura urbanas, hein? Ficou claro, né, para vocês? Muito bem. Dando prosseguimento, vamos falar aqui da educação física no ensino médio. No ensino médio, não existe divisão de conteúdo, mas a base orienta que sejam trabalhadas todas as unidades temáticas que são trabalhadas na educação básica. É importante também fazer uma relação dos conteúdos da educação física com a questão mais social e cultural. O público do ensino médio é um público que precisa pensar, refletir nessas práticas. Então, educação física e cidadania, educação física e meio ambiente, educação física e cultura, são esses conteúdos que a gente precisa trabalhar e experienciar no ensino médio, né? E aqui algumas imagens para a gente refletir, né? O próprio culto ao corpo, que quando a gente chega na adolescência, a gente quer ficar forte, a gente quer ficar atlético, as meninas querem ficar um pouco mais magras, começam a praticar exercício, começam a ir para a academia, aí de repente começam a usar suplementações alimentares, começam a tomar ergogênicos, muitos até entram na questão do doping, né, para cultuar. Então, são temas que devem ser tratados no ensino médio. Aqui nós temos a questão dos exergames, dos jogos eletrônicos, todos esses temas que podem ser tratados, ok? E a busca pelo corpo perfeito, para encerrar essa nossa aula e esse nosso primeiro módulo, vamos falar das concepções de corpo, né? Então, o corpo não existe sem alma e vice-versa. Esse era o pensamento lá dos primórdios, né? Dos famosos filósofos. Por exemplo, Platão dizia que o corpo é o túmulo ou prisão da alma. Nietzsche, sou todo o corpo e nada fora dele. Aristóteles, uma realidade limitada por uma superfície. Então, essa questão do corpo, o que é corpo? O que é corporeidade? A corporeidade nada mais é do que a compreensão da consciência e da existência do eu. A relação do meu corpo com o mundo. O corpo nunca foi ou será significado apenas pela sua característica física. O corpo é o todo. É a mente, é o biológico, é a relação social, é como você se sente bem, é como você enxerga o outro. Tudo isso faz parte do corpo. E olha a corporeidade, né? As diversas formas de manifestar a minha corporeidade, por meio dos esportes, por meio das práticas corporais, tá? E o que é a imagem corporal? É a representação mental que fazemos do nosso próprio corpo. Como é que eu me vejo? Como é que eu vejo o meu corpo? Será que eu estou me olhando no espelho e vendo realmente aquela pessoa que eu sou? Ou eu estou imaginando uma outra pessoa? Que é isso que lá nas próximas aulas nós vamos comentar sobre a bulimia e sobre a anorexia. São transtornos alimentares relacionados ao corpo também, né? A satisfação com a minha imagem corporal está muito próxima de um bem-estar mental. Se eu não estou bem com o meu corpo, eu não vou estar bem com a minha mente também. Então, nós somos um ser integral, ok? Vamos refletir. Como está a sua autoimagem? Será que você se olha no espelho e está se reconhecendo uma outra pessoa? Ou você está se vendo tal qual como você realmente é? E como está a autoimagem da sociedade? Como a sociedade te enxerga? E como você enxerga a sociedade?
Ok? Afinal, qual o corpo perfeito? Magrinho? Gordinho? Atlético? Sarado? Não existe corpo perfeito. O corpo perfeito é aquele que você se autodenomina como corpo perfeito, mas você está bem com a sua saúde mental, com a sua saúde física, com a sua saúde psicológica. Esse é o corpo perfeito, ok? Vamos agora exercitar sobre todos os temas que nós já comentamos até agora. Vamos exercitar. Questão 1. O esporte de alto rendimento envolve atividades físicas de caráter competitivo, no qual os atletas competem consigo mesmos ou com outros, sujeitando-se às regras pré-estabelecidas, aprovadas pelos organismos internacionais ou nacionais de cada modalidade. As grandes competições são reservadas aos grandes talentos e possibilitam a promoção de espetáculos que, olha, estamos falando de grandes competições, reservadas aos grandes talentos. Então, o que isso possibilita? A promoção de espetáculos que possibilitam aos espectadores o desenvolvimento tático e a participação nas equipes, permitem aos espectadores assistirem às partidas fazendo parte das equipes, minimizam as possibilidades de participação e procura pelas práticas esportivas, incentivam o abandono das práticas esportivas além do sedentarismo nos indivíduos, ou geram modelos de atletas que passam a ser exemplos seguidos por jovens e atletas. Letra E, né? Então, nós temos aí a letra E. Geram modelos de atletas que passam a ser exemplos seguidos por jovens e crianças. A segunda questão, nós temos um texto motivador, mas vamos direto para o comando. O comando diz, são exemplos de esportes de invasão ou territoriais. Olha, letra A, handebol, basquetebol, futebol e voleibol. Vôlei não é de invasão. Então a letra A está errada. Letra B, basquetebol, handebol, futebol e futsal. Já temos a resposta, né? A letra C nós temos natação, que não é de invasão. Na letra D nós temos tênis de mesa, vôlei de praia e futevôlei, por exemplo, que não são de invasão. E a letra E nós também temos aí esportes que classificamos como lutas. Então, letra B de boca. A terceira questão, nós vamos direto para o comando também, considerando os princípios do esporte no texto. O drible no handebol caracteriza o princípio de quê? Então vamos lá. Quando eu vou driblar o oponente, eu driblo esse meu oponente, meu adversário, para quê? Para impedir que ele avance? Falso. Eu não estou driblando, aí eu estou me defendendo. Lembrando que o drible está relacionado ao ataque e não à defesa. Quando eu driblo, eu estou protegendo o meu próprio alvo? Não, porque eu não estou me defendendo, eu estou atacando. Quando eu driblo, eu estou finalizando uma jogada? Ainda não, porque a finalização é uma etapa seguinte do drible. Quando eu driblo, eu estou recuperando a minha bola? Não, porque eu não estou me defendendo, eu estou atacando. Mas quando eu driblo, eu estou fazendo uma progressão para a minha equipe. Eu estou driblando, progredindo para efetuar uma próxima fase, que seria a finalização da jogada. Ok? Então, questão 3, item A. E a questão 4, temos também um texto motivador, mas vamos direto para o comando, que fala o sentido de esporte participação, construído no texto, está fundamentalmente presente. Basta a gente entender os conceitos do esporte participação, que a gente consegue responder mesmo sem ler o texto. Então, lembrando do esporte participação, o esporte participação é um esporte democrático, o esporte participação é um esporte que não tem regras pré-estabelecidas, é um esporte mais popular, e aí é um esporte que se caracteriza pelo que tem na letra D. Nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. A letra A vai falar de Jogos Olímpicos, aqui a gente está falando de esporte e rendimento. A letra B vai falar de competições, nós estamos falando de esporte e rendimento. Na letra C, de campeonatos oficiais, regras pré-estabelecidas, estamos falando de esporte e rendimento. E a letra E vai falar de competições promovidas pelas federações, também estamos falando de esporte e rendimento. Então, alternativa, letra D. Então é isso.
Encerramos aqui o nosso primeiro módulo da disciplina de Educação Física do Super Enem. Um abraço a todos e até a próxima aula, iniciando aí o nosso segundo módulo. Um abraço.